Em caso de falecimento do titular do plano de saúde, como é que ficam os dependentes? O que eles podem fazer, o que eles não podem fazer? Eu vou explicar um pouco disso para vocês agora. Muito prazer, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, eu sou professor de Direito em cursos de pós-graduação e autor do livro Manual do Direito da Saúde Suplementar, lançado ainda no ano de 2024. Eu estou aqui para tentar desmistificar e ajudar vocês a compreender as principais regras do setor de planos de saúde. Olha, o falecimento do titular do plano de saúde não deve impactar a manutenção dos demais dependentes no contrato. Por quê? Vamos lá, vamos explicar aqui o seguinte. Se for um plano de saúde individual ou familiar, é da própria natureza do contrato de plano de saúde que, eventualmente, os mais velhos, eles eventualmente faleçam e deixem esses contratos para as gerações mais jovens, de forma que existem contratos de planos de saúde passando aí de geração em geração, às vezes para desespero das operadoras que não os querem, mas elas têm a obrigação e elas nada podem fazer a respeito disso. De forma que, num plano individual ou familiar, não existiria nenhum problema em relação a isso e os dependentes poderiam continuar com toda a tranquilidade. Eles colocaram no período de remissão e depois disseram que vai ser cancelado o contrato. Não, não podem cancelar o contrato de plano de saúde. É preciso deixar com que esses contratos permaneçam para os dependentes com toda a tranquilidade, porque, como eu disse, é da própria natureza do contrato de plano de saúde familiar que isso aconteça de forma que o falecimento do titular não implica a saída dos dependentes. Aí você tem dois outros tipos de contratos, Você tem os contratos coletivos por adesão e os coletivos empresariais. E aí vem um gravíssimo problema. Nesses contratos, as operadoras de planos de saúde dizem assim, não há vínculo do dependente com a empresa ou, sei lá, com a administradora de benefício, de forma que esses planos vão ter que ser extintos, tem que ser encerrados esses contratos de planos de saúde. E eu diria que essa resposta está completamente equivocada por parte das operadoras. Assim, por que está equivocado? Deixa eu explicar isso então. Está equivocado porque a própria lei dos planos de saúde, a própria legislação, ela diz muito expressamente que o falecimento do titular do contrato de plano de saúde não obsta para a manutenção dos dependentes, não impede que os demais dependentes já inscritos continuem no contrato. Então, assim, o falecimento do titular não deveria impactar. Mas a operadora está dizendo tal coisa. Eu sei que a operadora, na prática, não respeita essas regras. Está claro para mim também, mas o fato aqui é o seguinte, poder fazer isso ela não podia fazer. Ela não tinha o direito, a prerrogativa de fazer com que você fosse impedido de continuar num contrato de plano de saúde por conta do falecimento do titular. E isso está dentro da lei dos planos de saúde. A lei prevê expressamente a manutenção dos dependentes já inscritos ou, salvo se a pessoa estiver gestante, estiver grávida e tal, ela prevê a manutenção. Se estiver gestante, poderia até incluir outros dependentes no contrato, mas ela prevê a manutenção dos dependentes já inscritos, independentemente disso. Então, o que acontece na prática? Na prática, se a operadora de plano de saúde, ou se a administradora de benefício tentar rescindir esse contrato, eu sugiro que você busque ajuda de um advogado especialista em plano de saúde para conversar sobre o seu caso, sobre a sua situação. Porque esse advogado vai poder entender se por um acaso na sua situação tem alguma especificidade que difere de tudo isso que eu mencionei para vocês ou não. Ou, no final de contas, se o seu caso é esse caso absolutamente regular em que você não pode ser impedida de continuar num contrato de plano de saúde, seja esse plano um plano empresarial, seja coletivo por adesão, seja um plano individual ou familiar, porque a lei dos planos de saúde permite expressamente a manutenção dos dependentes já inscritos nesses contratos, ainda que sejam coletivos. Mas o meu pai estava num contrato da operadora de plano de saúde com a administradora de benefício X, ele era médico e minha mãe não é médica. O exemplo bastante comum do cotidiano do escritório. Sim, eu entendi. Sua mãe não é médica, ela não estava elegível a entrar nesse contrato como titular,
mas o falecimento do seu pai não impede a manutenção da sua mãe agora que ele faleceu, porque ela não optou por isso, ela não escolheu o falecimento dela, ela não tem opção agora. Ela precisa manter esse contrato de plano de saúde vigente e válido a fim de que ela possa, então, manter os cuidados da saúde dela. Existem até outros caminhos que a gente poderia discutir, tal como, por exemplo, o caminho da portabilidade, mas são caminhos um pouco mais que devem ser analisados um pouco mais profissionalmente, de modo que é possível manter o contrato e aí, se esse é o melhor caminho ou não, é uma questão de você sentar com um advogado especialista em plano de saúde e debater esse assunto com ele. Levar o seu caso, a sua dor, a sua particularidade, a sua história, a fim de que ele possa sentar, fazer uma análise disso e ajudar você, então, a perseguir esse direito, se necessário for. Para isso, você pode fazer uma reunião presencial ou online. Existem profissionais muito capacitados em todo o Brasil. Dou aula na pós-graduação para vários alunos que têm muita competência, e aí eu tenho muita felicidade de poder dizer isso para vocês, que para mim o mais importante, seja quem for, é que seja um profissional experiente e especialista em plano de saúde. Sucesso, eu espero ter ajudado você com esse vídeo, que tudo fique bem e um abraço.